A paz do Senhor, Shalom. Gente, esqueci de falar um detalhe, que eu venho no pensamento esses tempos, né? Eu acabei falando no meu testemunho de onde Deus me tirou, da vida que eu estava tendo, né? De ficar com mulheres, que depois de minha vida nunca foi fácil desde criança, eu tinha mais revolta da minha infância, por não ter mãe, por não ter pai, e depois veio a história do meu pai, né? Que eu vim de um estupro, e outras coisas que eu não posso falar no momento ainda, mas na hora certa eu pretendo contar o testemunho completo, que eu creio que Deus ainda vai trabalhar nisso, né? Porque veio, né? Me relacionei com, né? Igual o outro vídeo que eu contei. E uma das mulheres que eu me relacionei, o tranca-rua veio falar comigo, né? Que é uma entidade, né? Que veio falar comigo que aquela história é real. Mas eu não vim falar sobre isso que eu já falei. Eu vim falar, sim, eu não sei, pra me ter saído daquela vida. Lógico que é o amor de Deus que ele tem por mim, né? Que sempre me livrou da morte. Tantas vezes que ele me livrou da morte que eu senti que o Espírito Santo Espírito Santo não, os anjos, né? Me protegeu da morte. E eu vou contar também, né? Eu senti que eu ia ser traída quando o pai da minha primeira filha me traiu. A minha filha que tem 17 anos, uma semana antes eu senti. Mas eu não vim contar sobre isso, eu vim contar sobre da vida onde Deus me tirou. Eu não sei se eu estava embaixo de orações, porque orações têm poder, oração de uma mãe tem poder de um pai. De alguém orando por uma pessoa ser liberta, ou para o Deus trabalhar na vida da pessoa. Então, a oração tem poder. Eu não sei quando eu estava naquela vida, se eu estava debaixo de oração. Se eu estava, eu creio que era dois tios meus, dois tios não, um tio meu e duas tias minhas. Eu não sei, né, se eu estava embaixo das orações deles. E se eu estava embaixo de orações deles para Deus tirar eu dessa vida, que eles não aceitavam eu naquela vida, que tinha outros planos de Deus na minha vida. Eu só tenho que agradecer eles, né? Hoje, uma das minhas tias não tá muito bem, né? Que eu creio que foi uma das orações foi a dela. E, na verdade, duas tias, né? E um tio. E o meu outro tio, ele está bem, graças a Deus. Na verdade, dois tios, e um tá doente também. E aí eu creio que foi as orações deles, né? Que me ajudaram a se libertar da mão de uma entidade, né? Que eu estava sendo conduzida a um demônio, né? Ele estava trabalhando sobre a minha vida, né? E eu dei brecha, né? Dei a porta. Gente, como sempre, minha filha, né? Mas eu quis falar sobre isso, tá? Eu tenho um tio que foi como pai pra mim, que eu já falei de um dos vídeos aí, né? Que eu não tive pai, né? E esse outro tio meu, ele foi como pai para mim. Hoje ele tem um Alzheimer, não lembra de ninguém. E eu creio que quando ele estava bem, né? Quando eu estava naquela vida, ele estava bem, ele estava consciente. Eu acho que ele também orou para mim. Eu estava embaixo das orações dele. E eu só tenho que agradecer, né? Que ele foi das pessoas que nunca virou as costas para mim. Esse outro tio meu também, que está consciente, nunca virou as costas para mim. Uma tia minha que não tá muito legal, teve o AVC, creio que eu estava embaixo das orações dela também. E uma outra tia minha que está bem. E eu creio que se eu estava embaixo de orações, era deles. Tirando as orações da minha avó, né? Quando ela estava viva, minha avó orava por mim sem cessar. Essa minha avó foi tremendo. E aí eu tive o arrependimento, né? Me senti suja, me senti... eu esqueci a palavra. Eu esqueci a outra palavra que eu usei lá no outro vídeo ontem. Mas suja, né? Me senti suja e impura, né? Senti impura. E foi um verdadeiro arrependimento.
E para a gente se arrepender dos nossos pecados e entregar para Deus, a gente tem que confessar em orações. E Deus vai trabalhando na nossa vida, no jejum, nas orações da madrugada, lendo na Bíblia, fazendo renúncia do mundo, deixando o mundo, morrendo para o mundo e buscando mais o reino de Deus. Deus abençoe. Amém.